Pessoal, hoje vamos fazer aqui no laboratório a análise microbiológica de embalagens. Eu peguei uma embalagem comum que a gente utiliza comumente para colocar cremes. É uma embalagem plástica e a gente vai ver então a forma que a gente pode fazer a análise, fazer a amostragem desse material para fazer a contagem de micro-organismos. Como sempre, eu não posso contaminar a amostra, então eu tenho que estar paramentada e eu tenho que ter a minha área de trabalho limpa. Vamos limpar a área aqui com álcool 70. Vamos colocar o material atrás da chama para trabalhar. Acender a chama. E agora a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar a área externa da embalagem. Eu posso trabalhar com essa embalagem de duas principais formas. Ou cortando a embalagem em pedaços, e aí eu coloco esses pedaços no meio de cultura, seja ele sólido ou líquido. Ou eu posso lavar a embalagem por dentro e utilizar esse lavado para inocular líquido ou sólido também, né? Líquido ou meio sólido também. Mas a análise que eu quero fazer é de dentro da embalagem, não de fora. Então o material de fora não pode estar contaminado. Para evitar qualquer contaminação, eu vou limpar o exterior da embalagem com uma gaze que já foi esterilizada e álcool 70. Só então agora com esse material limpo é que eu vou dar prosseguimento à análise. Eu vou optar por lavar essa embalagem ao invés de cortá-la. Para lavar, nós vamos usar uma solução esterilizada também de cloreto de sódio a 0,9%, nosso conhecido soro fisiológico. Então, vou deixar a embalagem entreaberta, pegar a minha ponteira não, pipeta de vidro de 10 ml, pegar 10 ml da solução e colocar dentro da embalagem, sempre atrás da chama. Coloquei dentro da embalagem, vou passar essa solução por toda a embalagem, vou fechar bem, passar por toda a embalagem a solução para ela lavar, retirar qualquer partícula viável que possa ter aqui, para eu conseguir amostrar bem essa embalagem. E agora eu vou fazer em duplicata para cada meio de cultura. Vou usar uma duplicata de placas para cada meio de cultura. Ou seja, em duas placas eu vou adicionar o meio tioglicolato, que é para crescimento de bactéria. Em duas placas eu vou utilizar o meio saborô, que é para crescimento de fungos, desculpa. E em todas essas 4 placas eu vou colocar 1 ml de meio de cultura, porque eu posso colocar, de meio de cultura não, poxa. Eu vou colocar 1 ml da amostra aqui de solução fisiológica que eu
mas não tão quente o suficiente que possa impedir o crescimento do micro-organismo. Então eu estou deixando o meio de cultura aqui do lado ficar um pouquinho mais morno, e é com esse meio de cultura um pouquinho mais morno que eu vou utilizar, esse meio de cultura um pouquinho mais morno que eu vou utilizar sobre a placa. 1 ml de amostra e mais ou menos 20 ml de meio de cultura não altera a concentração do meio de cultura o suficiente para que eu tenha problema de crescimento também. Eu posso utilizar uma amostra de cerca de 10% até 10% do volume total de meio de cultura, que eu não altero o suficiente os nutrientes para impedir o crescimento dos micro-organismos. Isso também está na farmacopeia, caso vocês tenham visto já, está lá. Se vocês não tiverem visto, vão acabar rachando durante as aulas. Eu só vou anotar aqui em quais placas eu vou pôr o tioglicolato, em quais placas eu vou colocar o Saborup. Esse método em que eu coloco a minha amostra no fundo da placa e o meio de cultura sobre a placa, eu chamo de método de semeadura em profundidade ou método de semeadura por plate. A gente vê melhor isso na explicação no dia da explicação da aula. Então, deixa eu trocar a pipeta aqui, que essa minha já contaminou. Eu vou colocar então 1 ml em cada placa da solução salina que lavou dentro da embalagem. Eu vou pegar a amostra para as 4 placas, 1 ml ali, 1 ml aqui. Mais um. E semeador em profundidade, coloquei 1 ml da amostra na parte de baixo da placa de meio de cultura com água ainda líquido, mas não quente, morninho só. Eu não posso matar o micro-organismo com esse meio de cultura muito quente. Eu vou agora colocar sobre a placa o meio de cultura. Para homogeneizar a amostra com o meio de cultura, eu vou fazer um movimento de infinito, ou chamado movimento de 8. Começou a solidificar, eu paro o movimento para evitar que se formem ondas sobre o meio de cultura. Agora eu tenho que esperar ele solidificar totalmente para eu poder virar a placa ao contrário e incubar na estufa. E então a parte de baixo com o meio de cultura vai ficar para cima e isso vai evitar que se formem, que a condensação da água da placa acabe caindo sobre o micro-organismo. A condensação da água da placa vai ficar sobre a tampa que está na parte de baixo da placa. As placas com meio tioglicolato, que é para crescimento bacteriano, eu vou incubar na estufa a 37 graus por 2 dias. As placas, por 2 dias não, desculpa, por 24 horas. As placas com meio Saborup para crescimento fúngico, eu incubo
de 4 a 7 dias na estufa a 25 graus. Todas as 4 invertidas. Que veja que fiz em duplicar para cada uma, né? Todas as 4 invertidas. Bactéria, tioglicolato, 24 horas de crescimento. Saborô, fungo, 4 a 7 dias de crescimento. E aí eu vou contar o número total de colônias e que vai resultar de cada uma dessas placas, da amostra que foi colocada nessas placas. Pessoal, vejam que o meio de cultura solidificou. Como que eu sei? Eu balanço para um lado e para o outro suavemente e ele não se movimenta. O que eu vou fazer? Vou inverter e colocar dessa forma com o meio de cultura para cima dentro da estufa. Os meios de cultura com tioglicolato, estufa a 37 graus. Os meios de cultura com saborô também solidificaram. Eu mexo e o meio não se movimenta. Inverto, coloco o meio de cultura para cima, coloco saborô a 25 graus. Amanhã, 24 horas, eu vejo o resultado de crescimento de bactérias. Daqui 5 dias, eu vejo o resultado de crescimento de fungos. E aí, algum crescimento de colônias em fungos ou bactérias, a gente conta o número de colônias que é possível visualizar nessas amostras. Então, vamos aguardar o resultado agora. Bom, a gente já então deixou 24 horas os meios tioglicolato a 37 graus, 5 dias os meios saborô a 25 graus. E o que a gente tinha feito com esses meios? A gente tinha realizado uma semeadura em profundidade, em que a gente colocou 1 ml da amostra de salina que a gente usou para lavar a embalagem. A gente colocou esse 1 ml aqui na parte inferior da placa de meio de cultura. E sobre esse 1 ml, a gente colocou o meio tioglicolato contendo agar e o meio saborô contendo agar. Homogeneizamos essa amostra fazendo um 8, né, ou infinito. E posteriormente, então, fizemos a incubação. Agora que já passou o tempo de incubação, a gente vai ver o resultado, se tem crescimento bacteriano e se tem crescimento fúngico. Olhando as placas de meio de cultura de tioglicolato, a gente não vê nenhum crescimento bacteriano ou mesmo de fungos, como a gente viu em outras análises que tinha no meio tioglicolato. Mas esse aqui a gente não consegue ver. Eita. Fui melhorar o zoom, piorei. Nesse aqui a gente não consegue ver nenhum crescimento, nenhuma colônia, nenhuma unidade formadora de colônia. No meio tioglicolato, a gente não tem nenhuma contaminação por bactéria naquela embalagem, naquele lote de embalagens que a gente fez a análise. Ótimo. Vamos analisar as placas de meio saborô. Vamos começar dessa daqui, tá mais simples. Nessa plaquinha aqui, de meio saborô, a gente consegue ver 2 colônias, 2 unidades formadoras de colônia, fúngicas. E nessa outra placa aqui, que teve um pouquinho de ressecamento, a gente consegue ver também algumas colônias. A gente consegue ver uma grande colônia escura, uma avermelhada, outras
escuras no centro e brancas na extremidade, uma outra branquinha aqui, semelhante à que tem na outra placa. Ok, a gente tá só vendo a variedade, mas não é variedade de fungos que conta como resultado. O que conta é o número. Então, vamos... Na outra placa a gente tinha 2 colônias. Nessa aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais nenhuma, 7. Que resultado que isso traz? Bom, eu vou comparar, a gente vai comparar a contaminação de embalagem com a contaminação de do produto no qual, com a contaminação de qual é o tipo de produto que vai ser embalado por essa embalagem. Então, quando a gente olhar na tabela por exemplo, de produtos não estéreis da farmacopeia, a gente vai ver que existe de acordo com a variedade do tipo de formulações não estéreis, eu tenho xarope, creme, pomada, suspensão. De acordo com essa variedade de produtos, eu tenho uma pequena variação da contaminação que é permitida por grama ou por ml de produto. É de acordo com essa mesma tabela que a gente vai avaliar a contaminação da embalagem. Então, se a minha embalagem é para um xarope, uma solução de uso oral, por exemplo, a tabela vai dizer que o limite de contaminação por grama ou ml de produto é de 100 unidades formadoras de colônia de bactéria e de 10 unidades formadoras de colônia de fungo por grama ou por ml. Vocês se lembram que a gente colocou 1 ml da solução de lavagem aqui da embalagem. Então, eu tenho 7 e 2. Eu tenho 9 colônias dividido por 2 ml, né? Cada placa eu coloquei 1 ml de amostra. Então, eu tenho 4,5 unidades formadoras de colônia por ml da amostra da embalagem. Se eu falei que no produto era permitida uma contaminação de 10 unidades formadoras de colônia, significa então que está dentro do aceitável a contaminação dessa embalagem. E eu não tenho nenhuma contaminação por bactéria, então não preciso avaliar a questão da bactéria. Esse número de 4 unidades formadoras de colônia por ml da amostra da embalagem é alto? É baixo? Tá dentro do permitido? Tá. Essa é a primeira, tá dentro do aceitável, né? Porque não tem legislação, então não tem o que é permitido ou não. Mas tá dentro do aceitável, visto o máximo de contaminação permitida no produto final. Isso é uma coisa. Esse número significa que é uma contaminação alta ou é uma contaminação baixa para aquela empresa, para aquela embalagem? Depende. De novo, volto a repetir, depende do acompanhamento dos registros de análise. Então, a gente sempre tem que ir acompanhando graficamente qual é a contaminação, as unidades formadoras de colônia por análise, que são obtidas por análise, por amostragem de embalagem, e aí a gente vai avaliar se essa quantidade de 4 é alta ou não, de acordo com o histórico de análises de embalagem da empresa. Se a empresa determina que a média de contaminação é de 4 unidades formadoras de colônia e determina como um limite de alerta 6 unidades formadoras de colônia,
e como um limite de ação 8 unidades formadoras de colônia, então eu tenho que prestar atenção se as análises ficam sempre ao redor da média ou se elas entram nos limites de alerta ou de ação, onde eu preciso prestar atenção, no primeiro caso, se a contaminação está aumentando ou se foi só um caso esporádico. E no caso de passando o limite de ação, acima do limite de ação, mas ainda dentro do limite aceitável de contaminação, acima do limite de ação, eu preciso tomar uma atitude, tomar uma ação corretiva para reduzir a contaminação das embalagens. Então, de repente, eu preciso retomar o método de limpeza das embalagens, retomar com o fornecedor como essas embalagens são armazenadas e produzidas, ou retomar no meu próprio grupo como que elas são armazenadas dentro da minha empresa, e aí então passar a ter uma ação corretiva para reduzir esse número de contaminante, desde que passe desse valor do limite de ação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para a gente conversar um pouco mais sobre análise de embalagem ou sobre essa questão de ultrapassar limite de alerta, ultrapassar limite de ação ou ficar ao redor da média. Por enquanto, a metodologia foi essa e a forma de análise é simplesmente a contagem do número de colônias para fungo e para bactéria.